Sistemas construtivos com terra como meio para alcance de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS 11 ONU, e estudos de caso da Casa Velha da Fazenda Gama. Essa pesquisa foi realizada por Adriana Cardoso Rodrigues, em conjunto com Matheus Gomes Santos. As técnicas com uso de terra são milenares e no mundo existem diversos exemplos desse tipo de construção que datam do período de 8.000 a 6.000 a.C. No Brasil também existem exemplos desse tipo de construção e datam de 1750 a.C. e são chamados buracos de bugre. Dentre os vários métodos construtivos onde a terra é a matéria-prima, destacam-se a taipa de mão, a taipa de pilão, o tijolo de solo-cimento e o adobe. Na primeira imagem, nós temos a taipa de mão, onde é preparado um estrado ou gradeado, feito com cipós ou galhos, que servem de sustentação, onde a massa composta de terra e argila é compactada em movimentos manuais, preenchendo então as lacunas dessa armação, dando forma também às paredes da edificação. Na segunda imagem temos a taipa de pilão, que consiste em socar com o pilão a terra levemente umedecida entre dois assoalhos laterais. A terra é comprimida aos poucos e após a primeira etapa o assoalho é movimentado horizontalmente e esse processo é repetido até que se atinja a altura desejada para a parede. O tijolo de solo-cimento, na terceira imagem, é feito de uma mistura de terra, cimento e água, que é prensada e passa por um processo de cura de 28 dias. E na última imagem temos o adobe, que utiliza moldes para a compactação da massa de terra e argila, e com essa massa ainda mole, o molde é retirado e o tijolo é levado para secar sem passar por um processo de cozimento. Nesta pesquisa foi realizado um estudo de caso na Casa Velha da Fazenda Gama, por ser um exemplo de arquitetura com terra, e é a casa que a gente vê nessa imagem. Os objetivos dessa pesquisa foram constatar as vantagens da utilização da terra como material construtivo e justificar a utilização dessa técnica na construção de habitações populares. Foram realizadas 3 visitas técnicas ao local para identificar a tipologia arquitetônica e o tipo de construção com terra que foi utilizado, além de avaliar o estado de conservação e identificar possíveis intervenções que a construção possa ter sofrido ao longo do tempo. E também foi o objetivo dessa pesquisa medir a temperatura e a umidade interna e externa à edificação. Como resultado, verificou-se que a casa possui características arquitetônicas do período colonial brasileiro, as paredes são de adobe, conforme a gente vê na primeira imagem, a cobertura tem estrutura de madeira e telhas de barro, como a gente vê nas 2 primeiras imagens, e as portas e janelas são de madeira. A casa apresenta um excelente estado de conservação, graças ao processo de restauração iniciado em 2007, e nesse processo as paredes foram rebocadas e pintadas. Também como resultado, verificou-se que as temperaturas internas, em geral, são mais amenas que a temperatura externa. E a umidade no interior da casa é, em geral, mais alta que a umidade externa. Porém, na ausência de ventilação, os valores internos e externos de umidade são bem próximos. E essa constatação ocorreu em uma das visitas feitas ao local, na qual a casa estava fechada antes das medições. Então, a ventilação é um fator de grande importância para o conforto higrotérmico da edificação, e a porosidade do barro também permite essa passagem de ar e ventilação através das suas próprias paredes, desde que essas paredes não tenham recebido nenhum tratamento selante, como revestimento ou tintas. E conforme foi visto, a casa passou por um processo de reforma, no qual ela foi rebocada e pintada. Então, de acordo com a literatura, esse tratamento que é dado às paredes interfere no conforto higrotérmico proporcionado pelo barro. Por isso, seria necessário uma investigação futura para aprofundar e verificar a influência do tratamento das paredes no conforto higrotérmico das construções com terra. Então, devido ao caráter sustentável, ao baixo custo e ao conforto térmico proporcionado pelas construções com terra, seu uso pode ser viável na implementação de políticas públicas habitacionais voltadas para a resolução do déficit de moradias, contribuindo também para o alcance do ODS 11, que trata das cidades e comunidades sustentáveis. Também avanços tecnológicos caminham junto dessa técnica construtiva, como é o caso da impressora 3D, que utiliza a terra para erguer edificações. E essa iniciativa evidencia a necessidade de aprofundar o tema, pois a tecnologia pode contribuir com o desenvolvimento de técnicas milenares na atualidade. Obrigada!